Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula, de contabilidade de empresas cooperativistas 2, a teleaula de número 5. Eu sou a professora Fernanda Amaral e está conosco aqui também o professor Diego. Olá, professor Diego. Olá, professora Fernanda. Olá, caros alunos. Estamos aí iniciando mais essa aula, uma aula de revisão de todos os tópicos e pedimos a colaboração de todos os polos aí, tá? Vamos participar. Professora Fernanda. Isso, vamos dar continuidade, alunos? Hoje é revisão de todos os conteúdos estudados na teleaula 1, 2, 3 e 4. Só lembrando que na revisão nós vamos trabalhar alguns conteúdos, não todos, porque o conteúdo, essa matéria é um pouco extensa, mas nós vamos trabalhar os principais tópicos. Vamos lá para o slide, tá? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Teleaula 5, conteúdos que nós vamos estudar hoje. Inventário de materiais, métodos de custeio, planejamento tributário e tributação de cooperativas. Objetivos da teleaula 5. Conhecer os principais métodos de inventário de materiais, reconhecer os métodos de custeio, entender os principais métodos de tributação das cooperativas e a importância do planejamento tributário. Então, vamos para o primeiro conteúdo. O que é inventariar? Significa levantar, mensurar as quantidades físicas de cada bem que compõe o patrimônio de uma entidade e atribuir a essas quantidades um preço unitário, apurado conforme o critério de avaliação apontado pela entidade. Os registros de inventário controlam o estoque em constante movimento e serve para avaliação periódica dos resultados das operações e para a determinação da situação financeira da empresa. Então, nós vamos agora para quais são os sistemas de inventário inventários existentes. Nós temos o periódico, que é um sistema por muitos autores chamado de arcaico, de apuração de estoques, ainda adotado por pequenas e médias empresas. Apura os estoques físicos em intervalo fixos, mensal, trimestral, semestral ou anual. Os estoques existentes são avaliados na data do encerramento do balanço, através de contagem física. O preço utilizado para sua avaliação é o do custo ou de mercado. Dos dois, o menor valor. Agora vamos para o sistema de inventário permanente. O inventário permanente oferece alguns métodos distintos para apuração do custo das mercadorias vendidas, o CMV. Nós temos o PEPS, primeiro a entrar e o primeiro a sair. Nós temos o EPS, último a entrar e o primeiro a sair. E nós temos a média ponderada móvel. Nós vamos estudar cada um desses sistemas de inventário permanente agora. Lembrando que o sistema de inventário permanente, o controle é feito através de ficha de controle de estoques. Aqui comigo, alunos. O sistema de inventário periódico, o que eu faço? Para mim saber quanto eu tenho no estoque de determinado produto, o periódico eu vou lá e vou fazer essa contagem física. Então, eu paro um dia lá na minha cooperativa
e faço essa contagem. A maioria das vezes isso acontece anualmente, sempre no final do ano. No inventário, no sistema de inventário permanente, ele pode ser feito em fichas, né? Você pega o papel, desenha as fichinhas igual foi apresentado nas atividades para vocês, ou através de um sistema informatizado, correto? Então, esse inventário permanente, o que acontece? Você comprou o leite condensado, produziu o pudim, automaticamente tem entrada e saída. O próprio sistema, se for informatizado, lança, quando você lança a nota fiscal de compra, ele dá entrada. Quando você pega esse leite condensado, produziu, vendeu esse pudim, automaticamente já dá baixa no seu estoque. Continuando lá no slide. O sistema de inventário permanente. Assim, a administração poderá obter, junto à contabilidade, informações básicas para o planejamento dos investimentos, margem de lucro e evolução dos custos, entre outros. Aí nós temos o método PEPs, que é um dos métodos que faz parte aí do inventário permanente. Por esse critério, prevê-se que as aquisições iniciais de mercadoria devem ser as primeiras a serem baixadas a cada venda, como forma de compra de controle dos estoques. Assim são considerados vendidos os itens que foram adquiridos primeiro. Tá, e vocês perguntam aqui para mim, professora, mas por que isso? É interessante o estudo dos 3 métodos, porque para você definir o custo do seu produto, vamos lá, você vai produzir o pudim. Aqui comigo, alunos, vocês vão produzir o pudim. Para mim produzir o meu pudim, quais serão os custos? Bom, eu comprei um leite condensado de R$4. Depois comprei o leite condensado de R$4,25. Então, nós temos 3 métodos, certo? De inventário permanente. Qual eu vou utilizar? Então, é bem interessante você definir isso na cooperativa, lembrando que o método PEPs, né, ele é aceito pela legislação tributária. Continuando lá no slide. Média ponderada móvel. Método UEPS, perdão. De acordo com esse critério, os estoques são avaliados com base nas primeiras aquisições. Assim, são considerados vendidos os itens adquiridos mais recentemente. Continuando. Média ponderada móvel. Por este critério, os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurados a cada entrada de mercadoria, ponderando pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente existentes. Ok. Continuando aqui, né? Vamos agora para a formação de preço de venda. Qualquer empresa ou cooperativa precisa saber determinar com o maior nível de exatidão possível os preços de venda de seus produtos. É fundamental conhecer os reais gastos ocorridos para imputá-los às suas mercadorias e produtos. O mapeamento correto dos custos de produção apresenta uma oportunidade que da cooperativa eliminar desperdícios e demais itens que não agregam valor ao produto. Então, é interessante para a cooperativa ou a empresa ter esses custos mapeados. Então, para mim produzir o pudim, são necessários quais custos, quais itens eu preciso comprar, né? Para mim produzir o pudim, tem lá os materiais, mas eu tenho o que mais? Eu tenho a mão de obra. Então, isso tudo entra no custo. O que seria o custo? Eu vou pegar o leite condensado, vou produzir o pudim. Então, tudo que é anterior,
né, antes de eu deixar aquele pudim pronto, ali é relacionado a custo. Então, quando eu visualizo o pudim pronto, tudo que ocorreu anteriormente é considerado custo de produção, correto? Então, é interessante vocês mapearem esses custos para que vocês consigam identificar o que? O preço desse produto. Então, eu vou vender esse pudim a quanto? R$5? R$20? Depende da receita, depende dos custos desse pudim. E assim também são com outros produtos das cooperativas de vocês. Então, vamos lá. É uma cooperativa agropecuária. Vocês têm uma plantação lá de bananas. Vocês vão vender essas bananas. Bom, quais são os custos de produção? Então, você tem que plantar, né, a muda. Posteriormente, você tem que fazer o quê? Ah, você precisa de adubo, né? Você precisa de pessoas cuidando, você precisa de pessoas para fazer a colheita. Tudo isso é custo. Então, é interessante você mapear a pessoa. Não tive custo quase nenhum. Plantei lá e deixei lá, daí a pouco eu só fui lá e colhi o cacho de banana. Não, teve custos. Principalmente a mão de obra. Então, a sua mão de obra, ela representa um custo de produção daquele produto, em específico aqui no caso, o cacho de banana. Então, quando você vai entregar para um fornecedor da cooperativa, você tem que, olha, eu vou vender esse cacho de banana por quanto? R$10, R$5, você tem que saber quais são os custos. Vamos lá para o slide. Formação do preço de venda, o controle eficiente dos custos, gerando informações precisas, deixou de ser uma vantagem estratégica e passou a ser uma vantagem competitiva nas organizações. Metodologias para a formação do preço de venda. De acordo com Santos 2005, são 3 possíveis métodos de análise e uso dos processos, no processo de definição de preço de vendas. O método baseado na concorrência, método baseado nos custos, método baseado no valor percebido pelo consumidor. Ok. Então, venham aqui comigo, alunos. Quando eu vou formar o meu preço de venda, eu tenho, segundo Santos, que analisar essas 3 possíveis métodos. Quais são eles? O método baseado na concorrência. Então, qual o preço, né, que os meus concorrentes que vendem esse produto, tanto pudim ou uma banana que você vai entregar a um fornecedor, qual é o preço que os concorrentes estão vendendo esse produto? Então, é uma base interessante, você tem que fazer essa pesquisa. Não é simplesmente, o meu pudim é R$20, eu vou vender esse meu pudim, não. Você tem que analisar, além dos custos, né, além da metodologia baseada nos custos, no mapeamento dos custos, no preço que o seu concorrente está vendendo o mesmo produto, correto? E outro método também, que é o valor percebido pelo consumidor. Quanto que o consumidor está disposto a pagar por esse produto? Bom, se for um produto diferenciado, novo no mercado, quanto que o meu consumidor vai pagar por esse produto? Na realidade, quando você cria um produto novo, né, e coloca à disposição do mercado, é interessante você fazer uma pesquisa buscando essas informações. Será que esse produto eu vou conseguir, vai ter saída no mercado? Eu vou conseguir vendê-lo ou não? Então, é bem interessante você fazer essa análise. Quando a gente abre uma empresa ou mesmo uma cooperativa, esse produto, por esse preço, eu vou conseguir vender? Se não, às vezes compensa você repensar, né, e criar um novo produto ou buscar uma nova estratégia para tornar esse produto vendável no mercado. Continuando lá no slide. Os sistemas de custeio. Os sistemas de custeios referem-se à forma pela qual os custos são apropriados aos produtos. Existem alguns métodos que buscam adequar as necessidades e exigências das empresas. Necessidades essas que podem ser para atender às exigências fiscais ou gerenciais.
Sistema de custeio por absorção. O método de custeio por absorção significa a apropriação aos produtos prontos de todos os custos incorridos durante o processo de produção, que estejam diretamente vinculados ao produto, que se refiram à tarefa de elaboração em geral e que podem ser alocados aos bens fabricados indiretamente mediante rateio. Então vamos aqui, olha, o que é o sistema de custeio por absorção? Todos os custos incorridos durante o processo de produção, eles são, significa apropriação aos produtos prontos de todos os custos. Então vamos lá, para mim produzir o pudim, eu gastei o leite condensado, eu gastei o gás, o que mais? A mão de obra. Todos esses custos, né, eles vão direto para o quê? Para o estoque de produtos acabados. Então, no custeio por absorção é feito dessa forma. Todos os custos, tanto os custos variáveis, que é o leite condensado, que é os materiais, que é a mão de obra, e nós temos também os custos fixos. Vamos lá, o aluguel do local onde eu faço o meu pudim é um custo fixo. Então, esse custo também, ele é apropriado ao produto. Compreenderam o que seria o custo por absorção? Todos os custos necessários para eu deixar aquele pudim pronto, né, eles são apropriados ao produto, sejam eles custos fixos ou custos variáveis. Continuando lá no slide. A presença dos custos fixos na cooperativa em suas atividades operacionais implica a utilização de rateios. Os critérios de rateio apresentarão um forte componente arbitrário, o que poderá distorcer os resultados apurados por produto. Este sistema de custeio pode dificultar as decisões dos dirigentes e das gerências com relação aos assuntos de vital importância para a cooperativa. Por exemplo, na determinação de preço de venda ou descontinuação da fabricação de produtos. O sistema de custeio por absorção é o que deve ser utilizado pelas cooperativas para fins de apuração dos tributos sobre a sobra líquida da cooperativa. Sistema de custeio variável. O método de custeio variável ou direto considera para a customização dos produtos e serviços da cooperativa apenas os custos variáveis. Quais seriam os custos variáveis? Então, é a matéria-prima, né? Matéria-prima. O que nós temos mais, além da matéria-prima? A matéria-prima entraria o quê? O leite condensado. Nós temos aqui o que mais que vai lá no nosso pudim, além do leite condensado, ovos. Então, só considera esses custos. Quais são os custos? Os custos variáveis, ou seja, são aqueles custos que quanto mais eu produzir, né, maior quantidade de matéria-prima será necessária. Continuando, por este método de custeio, na avaliação dos estoques dos produtos, atribui-se apenas os custos variáveis de produção, sendo os custos fixos lançados diretamente como despesas operacionais do período. Então, lembrando aqui que vai somente para o estoque, no caso do sistema de custeio variável, somente os custos variáveis. Os custos fixos são lançados como
despesas. Então, qual a importância do sistema do custeio variável? Eu trouxe algum desses itens, que é identificar os produtos mais rentáveis e assim dirigir os esforços para a produção e venda para a melhoria da rentabilidade do produto ou não. E estudar a terceirização parcial ou total de algumas atividades de produção. Vamos agora para os critérios de rateio dos custos indiretos. Para rateio dos custos indiretos aos produtos, é necessário que sejam estabelecidos parâmetros de rateio. Podem ser utilizados como parâmetros horas máquinas, quantidade produzidas, por exemplo. Critério de rateio dos custos indiretos. Caberá ao setor responsável pela atribuição uma das bases mencionadas tentar encontrar a melhor forma de expressar a realidade dos gastos referente a cada um dos produtos da linha de produção. Ok, então vamos aqui. Continuando aqui no slide, agora vamos para o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio pode ser realizado através do volume de receitas e da quantidade de produção da cooperativa. Assim, pode-se definir a quantidade mínima que a organização deve assegurar para não haver perdas. Então, para que a gente consiga calcular o ponto de equilíbrio, nós precisamos compreender o que é margem de contribuição, que representa a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos e despesas variáveis. Então, como que eu vou calcular a margem de contribuição unitária? Preço de venda unitário menos custos e despesas variáveis menos custos e despesas fixas. Continuando aqui. Cálculo do ponto de equilíbrio. Como que eu vou calcular o ponto de equilíbrio? Vai ser custos e despesas fixas dividido por margem de contribuição. Bom, vamos agora para os tributos. Como o governo paga as contas desses serviços à disposição dos cidadãos? Então, nós temos que a cooperativa, ela gera receitas, certo? Então, tem algumas receitas que são de atos cooperativos e outras receitas são de atos não cooperativos. As receitas de atos não cooperativos, elas são tributadas, certo? Então, esse tributo que o governo recolhe, tanto das cooperativas como das pessoas físicas ou jurídicas, né? No caso, entre as empresas, é para quê? É para custear algumas funções do governo. Então, para que a gente paga, por que o governo paga, como o governo paga as contas desses serviços à disposição do cidadão? Então, por que ele recolhe os tributos? Porque tem algumas funções que são do governo, tipo saúde, educação, e para isso eles utilizam o quê? Eles utilizam os tributos. Vamos lá para o slide. De quem é a competência para tributar as operações realizadas pelas cooperativas? Aí nós temos o governo federal, então ele recolhe o quê? Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e o COFINS. Correto? Então, esses são alguns impostos que o governo federal cobra das cooperativas. E o governo estadual, então nós temos o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. E o governo municipal, ele cobra o quê? O ISS, que é o imposto sobre serviço.
Continuando aqui no slide. Como o governo tributa as cooperativas? Dependendo do ramo em que a cooperativa atua, o regime de tributação será diferenciado. Exemplo, cooperativa de crédito tem um regime de tributação de impostos federais diferenciados dos outros ramos de cooperativa. Ok, então dependendo do ramo da cooperativa, ela terá uma forma de tributação. Vamos lá. Conceito de planejamento tributário. Por que é importante o planejamento tributário nas cooperativas? Então, por que ele é importante? É o que nós vamos ver aqui no slide. Por que vocês, alunos, precisam estudar essa disciplina, a importância do planejamento tributário? Porque isso vai ajudar a cooperativa a pagar menos impostos, certo? E para que ela se sobressaia no mercado e consiga competir em pé de igualdade com as empresas que atuam no mesmo ramo que a sua cooperativa. Vamos lá para o slide. Conceito de planejamento tributário. São condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar a menor carga tributária legalmente possível. Por que realizar o planejamento tributário? Para pagar menos tributos, no maior prazo possível e dentro da legalidade. Isso é muito importante, né, professor Diego? As empresas e as cooperativas também desenvolverem um planejamento tributário, né? Muitos, às vezes, esse negócio de sentar, planejar o que nós vamos fazer, principalmente tem muita resistência relacionada ao planejamento, principalmente ao planejamento tributário. Ele é muito importante tanto para as empresas e principalmente para as cooperativas. Por quê? Porque vocês têm que deixar claro quais são os ramos que eu vou atuar e se eu vou realizar somente atos cooperativos, eu terei uma tributação. Se eu for realizar atos não cooperativos em alguma circunstância, provavelmente eu vou pagar mais tributos, correto? Continuando lá no slide. Evasão é ato ilícito, contrário à lei ou ainda ilegal, omitir tributos. É sinônimo de sonegação tributária. Elusão é ato ilícito, simular, fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio. É abuso das formas. Então, nós temos aqui, né, a evasão e a elusão. A evasão, ela é a sonegação fiscal. Então, muito cuidado nas cooperativas com os atos cooperativos e com os atos não cooperativos, certo? Então, não tentem, quando a gente fala aqui de elusão, não tentem fazer um ato não cooperativo, um ato cooperativo, porque isso é o quê? É uma elusão, é uma simulação, um fingimento de negócio. E a cooperativa, ela pode sofrer penalidades com isso, pode vir a ter o seu lucro arbitrado por causa dessa conduta. Então, é bem interessante, nós já estudamos na disciplina anterior, né, de Contabilidade de Cooperativas 1, e estamos estudando agora ter isso bem definido, o que é ato cooperativo e o que é ato não cooperativo. Ato não cooperativo são aqueles atos realizados com terceiros que não fazem parte da cooperativa. Eles podem fazer, sim, podem participar da cooperativa, mas aí tem toda aquela questão de legalização, da questão do estatuto da cooperativa, como é que funciona, tá certo? Eles podem sim, mas tem que ter toda uma alteração. Então, muito cuidado com o ato cooperativo e o ato não cooperativo. Não tentar fingir um ato cooperativo, sendo que na realidade é um ato não cooperativo. Isso pode dar problemas para a cooperativa futuramente. Continuando lá no slide. Elisão é ato lícito, de acordo com a lei, utilizar as brechas
existente na lei para diminuir a carga tributária, atendendo às obrigações principais e acessórias. Este é o sinônimo aí de planejamento tributário. Então, é muito importante, ato lícito, né? Então, quando você senta e define quais são, olha, a minha cooperativa simplesmente vai realizar atos cooperativos. Então, isso tem que ficar claro, tem que ficar bem definido. Bom, e nós vamos atuar em qual ramo? Então, lembrando que alguns ramos de cooperativa têm algumas isenções. Então, nós estudamos na aula passada a questão das cooperativas sociais relacionada ao ICMS no estado de Rondônia. Então, as empresas e as cooperativas que não são sociais, elas pagam na circulação interna de mercadoria 17%. Mas as cooperativas sociais, elas têm o quê? Elas têm ela tem isenção, né? As cooperativas sociais, ela tem essa questão da isenção do ICMS e outras vantagens. Então, deixar isso bem, não fazer essa questão, essa simulação, fingir negócio, mas trabalhar dentro da legalidade para você não correr o risco da sua cooperativa daqui uns dias desaparecer do mercado. Porque é importante para o país que as cooperativas cresçam, né? Por quê? Porque são formadas por pessoas e é interessante trabalhar essa questão, porque as cooperativas, elas crescem e as pessoas, muitas vezes, que iriam trabalhar de empregados, trabalham ali, são os donos da empresa. É bem interessante. Continuando lá, no slide. Regime de tributação das cooperativas. O Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. E aí tem um resumo, aí, uma tabela da tributação das cooperativas. Regime de tributação, né, aí tem o Simples Nacional e o lucro presumido. As particularidades. O único tipo aí de cooperativa que pode adotar o Simples Nacional, que é a cooperativa de consumo, certo? Com receita bruta anual de até 3.600.000, que é o limite de faturamento aí bruto anual para as empresas de pequeno porte, para entrar no Simples Nacional. E aí tem aí o regime de tributação lucro presumido também. A cooperativa deve recolher o imposto aí em um documento com código de recolhimento diferente. E aí neste ramo aí, todos os ramos de cooperativas, exceto as cooperativas de crédito, certo? As cooperativas de crédito, elas são obrigadas a utilizar lucro real, certo? O regime de tributação deles tem que ser o lucro real. Eles não podem adotar o lucro presumido e nem o Simples Nacional, né? O Simples Nacional só a cooperativa de consumo. Ok, só complementando o que o professor disse, na questão aqui do Simples Nacional, uma única guia, né, um único documento, eu faço o recolhimento de todos os impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Então, eu vou recolher numa única guia o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS e a contribuição previdenciária. Então, uma única guia, eu recolho todos esses impostos. Lembrando que só pode ser optante pelo Simples Nacional, cooperativas de consumo com receita bruta anual até de 3.600.000. Lembrando que a partir de 2018 vai mudar, né? Vai para 4.800.000 a receita bruta anual. Então, as cooperativas que tiverem uma receita bruta esse ano até 4.800.000, ano que vem, elas podem optar pelo Simples Nacional. O lucro presumido, então os ramos, o único ramo de cooperativa que não pode optar pelo lucro presumido é a cooperativa de crédito. Um detalhe aqui, que podem optar pelo lucro presumido, cooperativas que têm receita bruta anual até 48 milhões, certo? Então, se a cooperativa
ela tem uma receita bruta anual acima de maior que 48 milhões, ela não pode ser optante pelo lucro presumido. Tá? Um outro detalhe aqui, que é a questão da receita. Se for 49 milhões, ela tem que recolher os seus tributos com base no lucro real. Continuando aqui no slide. Lucro real. Como que eu apuro o lucro real? Eu vou pegar as receitas menos os meus custos, menos as minhas despesas e vou chegar no meu lucro. Em cima desse lucro, eu vou tributar quanto que é a alíquota do imposto de renda, pessoa jurídica, 15%. Então, em cima desse lucro aqui, eu vou tributar quanto? 15%. Já no lucro presumido, não. No lucro presumido, eu faço uma presunção do lucro. Continuando aqui. Então, nós temos a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica é 15%. Aí nós temos da contribuição social sobre o lucro líquido é 9%. Para os demais ramos de cooperativa, exceto cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito é diferenciado, tá? Agora vamos para o lucro arbitrado. Ocorrerá nas seguintes hipóteses: indício de fraude, vícios ou erros na escrituração, de forma que a impeçam de identificar as movimentações financeiras e ou determinar o lucro real. Não forem apresentados à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o livro caixa, e não houver regularidade na escrituração contábil. Então, olha aqui, interessante. Se a empresa é optante pelo lucro presumido, ou melhor, a cooperativa, ela é obrigada a elaborar o quê? O livro caixa. Se a cooperativa é optante pelo lucro real, ela tem que elaborar o quê? O livro diário, certo? Então, vamos lá. Lucro real, o livro diário, ela é obrigatória. Se a cooperativa for lucro presumido, não escritura, o livro caixa, pode ocorrer que a fiscalização pode vir em arbitrar o seu lucro, correto? Continuando aqui. O contribuinte, obrigado ao lucro real, não escriturar ou deixar de elaborar as demonstrações fiscais. Ok. Então, olha aqui, lucro real, não escriturar o que? O livro diário. Então, tem que lançar todas as movimentações diariamente no livro diário e tem que elaborar o que? As demonstrações contábeis, que é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício, né? Continuando. A opção pelo lucro presumido for indevida. E a última aí, mas se os livros contábeis não forem mantidos em ordem pelo contribuinte. Então, nós temos aqui essa questão dos livros. Não é só escriturar, né? Você tem que ter uma boa guarda, não só dos livros, alunos, mas também de toda a documentação que subsidiou esses livros. Que é isso, professora? Então, vamos lá. Eu comprei leite condensado, eu paguei salário. Essa documentação, ela está organizada adequadamente na cooperativa? Então, você tem que ter um arquivo, né? Deixar isso tudo mantido em ordem,
para que posteriormente o fisco, se ele vir pedir essa documentação, você ter essa documentação ali disponível. Não é deixar solto. Então, as operações realizadas no ano de 2017, a gente já está encerrando, o que você faz? Guardar isso cronologicamente. Então, os documentos de janeiro, de fevereiro, para uma eventualidade que necessite você ter acesso a essas informações, porque senão o que pode ocorrer? O seu lucro ser arbitrado pelo fisco. Isso não é bom, correto? Vamos continuar lá no slide. Particularidades do IR retido na fonte, nas cooperativas. Os juros de 12% sobre capital social, previstos no parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 5.764 de 71, pagos ou creditados aos cooperados, sujeitam-se à tributação como rendimentos de aplicação financeira de renda fixa. Portanto, estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte. Ok. Professor Diego, vamos aqui, como é que está a participação aí no chat dos alunos? Tem alguns alunos, eles estão participando, mandando pergunta? Até agora temos poucas perguntas, né? E o pessoal deve estar bem nervoso aí por causa da avaliação, brevemente aí, né? A prova. Mas, gente, vamos mandar as perguntas aí que estamos aqui aguardando. Certo, alunos? Isso, meninos. Vamos mandar a pergunta de vocês. Nós estamos aqui aguardando as perguntas, né? Aguardando a participação de vocês aqui. Alguma dúvida sobre a questão da tributação das cooperativas, lucro real, lucro presumido, simples nacional? Quais são os ramos de cooperativa que podem ser optantes? Vamos lá, que podem ser optantes pelo simples nacional. Qual é o ramo de cooperativa que pode ser optante pelo lucro real, pelo lucro presumido? Vocês já conseguem identificar lá no projeto integrador de vocês? Vocês já definiram qual ramo de cooperativa? Eu vi que muitos mandaram os banners para exposição aqui no campus, alguns já estão ali ainda expostos, e falaram sobre cooperativa de crédito, cooperativa do ramo agropecuário. Se eu perguntar para vocês, cooperativa do ramo agropecuário pode ser optante pelo simples? Pode ser optante pelo lucro presumido? Pode ser optante pelo lucro real? Ah, se ela tiver uma receita bruta acima de 48 mil, ela pode ser optante pelo lucro presumido? Então, essas informações é interessante, porque vocês vão precisar. E os produtos que vocês vão trabalhar na cooperativa, você já tem definido isso? Quais produtos serão? É uma cooperativa lá do ramo de trabalho? É uma cooperativa social? Quais os produtos vocês vão trabalhar? Quais são os impostos incidentes? Ah, tá. Nós vamos trabalhar só com ato cooperativo? Não, nós vamos trabalhar com ato não cooperativo. Vocês já definiram isso no projeto integrador de vocês lá no trabalho? Essa questão do ato cooperativo e do ato não cooperativo, porque isso é bem interessante estar isso definido. Por quê? Porque o ato cooperativo, em muitas situações, ele não vai gerar imposto. Então, nós temos lá, o ato cooperativo, ele não gera imposto de renda, pessoa jurídica. Nós estudamos isso na aula passada. O ato cooperativo não gera contribuição social sobre o lucro líquido, correto. E o ato não cooperativo, que é realizado com terceiros. Vamos lá, eu precisei de leite, tem uma cooperativa que produz iogurte, eu precisei de leite de terceiro. Esse leite, né, essa receita gerada por esse iogurte, vai ser tributada pelo imposto de renda pessoa jurídica? Se tem ato não cooperativo, aí eu tenho que separar. Se eu não separo isso, o que pode acontecer? Acontecer de o meu lucro ser arbitrado. Então, o ato não cooperativo, ele é tributado pelo imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Ah, professora, você falou também sobre o PIS e o COFINS. Então, o PIS e o COFINS, ele, independente de ser ato cooperativo e ato não cooperativo, ele será
cobrado, certo? Sobre o quê? Sobre toda a receita, tanto de ato cooperado como de ato não cooperativo. Então, é bem interessante vocês terem isso definido, correto? Bom, vamos voltar aqui no slide. Então, nós já estudamos, né, na disciplina de contabilidade de cooperativas 1, que vocês vão integralizar um capital. Social lá na cooperativa, vamos supor, R$5.000. Anualmente, vocês têm direito, olha só, a receber o quê? Juros de 12% sobre o capital social. Lembrando que vocês terão direito a esses juros somente se estiver descrito aonde? Lá no estatuto. Tem algumas cooperativas que não traz essa definição, mas se estiver definido, então desse capital social aqui de 5.000, anualmente você vai receber juros de 12% desse valor. Então 5.000 vezes 12%, correto? Pagos ou creditados aos cooperados. Lembrando que nesse caso, esse rendimento aqui, esses juros recebido, ele vai ser o quê? Tributado como rendimento de aplicação financeira de renda fixa. Portanto, estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte. Então, não tem aquele imposto de renda que a pessoa que ganha acima de R$2.000, R$2.500 mensal paga. Então, esse juro que você recebe, né, da participação na cooperativa, do capital social, ele poderá, se ultrapassar um montante X, ser tributado pela tabela progressiva do imposto de renda, correto? Lembrando que algumas cooperativas, no seu estatuto, nós fizemos uma atividade dessa lá semestre passado, sobre os juros, não trazem. Então, nesse caso, a cooperativa os cooperados não terão direito, correto? Bom, vamos terminando, né, por aqui, mas antes, como é que está a participação aí, professor Diego, dos alunos? Até agora, nenhuma dúvida dos alunos até o momento. Meninos, cadê a participação de vocês? Eu gosto que vocês participam aqui conosco, né? De antemão, eu já agradeço, né? Já estou aqui agradecendo a todos vocês. Eu sei que é uma disciplina um pouco complexa, principalmente contabilidade, né? É complicado, principalmente quando envolve tributos. Lembrando que nessas 5 aulas, nós não conseguimos tratar todos os tributos incidentes sobre os ramos de cooperativa. Lembrando que o ramo de cooperativa de trabalho, ela tem uma tributação diferenciada, né? O ramo de cooperativa de saúde também. Então, é interessante, se vocês forem montar uma cooperativa nesses ramos, estudar mais sobre a tributação, quais são os tributos incidentes sobre. Lembrando sempre de diferenciar ato cooperativo de ato não cooperativo. O ato cooperativo, em algumas situações, vai ter tributos, em outras não. Então, eu desejo a todos vocês uma boa prova, que vocês façam uma boa prova, tá? Eu creio que a prova tá fácil, não é isso, professor Diego? Tá bem fácil a prova. Tá bem fácil, o professor Diego aí colaborou dessa vez. Mas não, vocês estudaram bastante, vocês merecem. Tá bom? Nós vamos nos despedindo dessa disciplina, né, professor Diego? Se Deus quiser, numa outra oportunidade, estaremos aqui com vocês.